Canelas, como sempre, já virou tradição, vai te levar para aquela viagem de sempre para pertinho, né? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, as suas opiniões, as suas expectativas. Você vai ser escolhido para participar de uma live conosco aqui ao vivo no canal Os Vascaínos. E, pô, o grupo tá muito legal, muito assunto, muito debate, notícias exclusivas, vai ser um pra pauta, voltarão as negociações, voltarão os jogadores a viajar para o Brasil para se apresentarem. Eu vou começar falando sobre Diego Valois, o jogador colombiano que o Vasco vinha negociando. O motivo? O presidente do Talleres de Córdoba, como disse, é hombre que... mas tem aquela sina do dirigente brasileiro. Alguns ficam chateados, mas tem aquele... deu showzinho, falou pra caramba a respeito do jogador, disse que era o novo Darwin Núñez. Como já disse em um vídeo passado aqui, o Darwin Núñez, na idade dele, já estava na Europa fazendo muito gol, pro cara querer compará-lo ao Darwin Núñez. Depois disse que o Vasco iria se arrepender e ele iria para outro clube desgastante. O Vasco sai do negócio e volta os seus olhos para Franco Fagundes, jogador do Nacional Uruguai, né? O Nacional do Uruguai, o jogador é uruguaio, o jogador uruguaia. Beleza, rapaziada? Aqui temos o nosso roteiro, como vocês já estão acostumados. E o próximo passo agora é Luca Orediano. Luca Orediano, a situação é muito simples. O jogador já está acertado com o Vasco, entre Vasco e Vélez Sarsfield. Final de ano, amigo. Daqui a pouquinho eu tô pegando meu gelo aqui e vou curtir a minha cerveja gelada. E lá na Argentina não será diferente, ainda mais que eles ganharam a Copa do Mundo, os caras vão aproveitar e comemorar bastante. E aí sim, ser anunciado, depois dos exames médicos e assinatura de contrato, ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Quem está muito próximo também de ser anunciado como jogador, além disso, teve uma lesão de tornozelo que tirou o atleta de boa parte da temporada e medo de tomar martelada, até porque eu martelo bastante, eu acho que vai sim ser uma composição de jogadores. O Vasco vai contratar de 15 a 20. Alguns virão por empréstimo, alguns serão apostas. Coutinho não vem para o Brasil agora, conforme a gente já tinha falado, era muito difícil de vir, mas uma coisa também é clara. Coutinho ama o Vasco da Gama, é louco para voltar e eu tenho certeza absoluta que o Vasco